Fala humanidade! Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou resolver um exercício contextualizado de meia-vida de um determinado composto químico. Se você ficou interessado, então continua vendo aí. E desde já dá um like, se inscreve no canal e assista os outros vídeos de química. Eu sou Alan Baggio, pegue seu caderno, seu bloco de anotações e tenta acompanhar. Bem, considere um fármaco hipotético que seja eliminado do organismo com forma cinética de primeira ordem. Olha só esse ponto aqui, ó. Primeira ordem, muito importante nós associarmos esse termo aqui, beleza? E que a constante de eliminação, K a 37 graus Celsius, temperatura corporal, seja de 0,017 horas a menos 1. Considere ainda que um indivíduo de 66,6 kg, isso não foi colocado propositalmente, estou vendo isso agora, ingerir um comprimido de 200 mg deste fármaco e que a absorção seja imediata. 3 perguntas são feitas. Qual a concentração sanguínea do fármaco no indivíduo? Olha só, então isso aqui já é um exercício de concentração, não é um exercício propriamente dito de cinética. Mas é importante que a gente tenha esse conceito quando vamos avaliar um exercício de meia-vida de fármacos em organismos de seres vivos. Sabendo que a concentração sanguínea menores do que 0,75 ppm, olha só essa unidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. O fármaco em questão deixa de apresentar resposta biológica. Determine quanto tempo após a ingestão ou mesmo deixará de apresentar resposta. Ou seja, o fármaco é ministrado, vai ter uma concentração e essa concentração vai sendo reduzida em função do tempo. Quando chegar numa concentração menor do que essa, sem resposta biológica. E por fim, qual é o tempo de meia-vida deste fármaco? Então vamos lá. Primeiro exercício. Round 1. Fight! Qual a concentração sanguínea deste fármaco? Então, se nós queremos saber a concentração, vamos fazer o cálculo da seguinte maneira. Concentração, e aqui a gente pode expressar ele de diferentes formas. Mas está vendo que as unidades foram apresentadas em miligrama e quilograma? Pessoal, essa relação miligrama por quilograma vai nos dar uma terceira unidade, que é chamada de ppm. Olha só que maravilha. Então, a concentração em ppm, ela vai ser dada pela massa do medicamento em miligramas, olha só, miligramas, dividido pela massa do indivíduo em quilogramas. Sempre que você dividir miligrama por quilograma, você tem 6 ordens de grandeza diferenciadas. Olha só, 6 ordens de grandeza. Isso corresponde a 1 milhão. Então, a cada uma parte do medicamento, você vai ter 1 milhão de partes do indivíduo. A concentração em ppm vai ser expressa dessa maneira, miligrama por quilograma. Quando a gente faz essa relação massa-massa, a gente pode chegar nessa unidade ppm. Então, essa concentração aqui está sendo expressa em miligrama por quilograma ou a concentração está sendo expressa em ppm. Isso daqui vai ser um valor aproximadamente igual a 3 ppm. Show de bola! Então essa daqui é a resolução do primeiro exercício. Concentração do fármaco no indivíduo, massa do fármaco dividido pela massa do indivíduo. Round 2. Fight! Segundo exercício. Sabendo que a concentração sanguínea é menor do que 0,75 ppm, o fármaco em questão deixa de apresentar resposta biológica. Determine quanto tempo após a injeção o mesmo deixará de apresentar resposta. Aqui ele fez uma relação entre concentração do fármaco e tempo. Pessoal, isso daqui é um exercício de cinética de primeira ordem. Olha que interessante. Esses exercícios aqui, essa cinética de primeira ordem, ela tem uma característica. O tempo de meia-vida de decomposição do medicamento é constante. E nós temos uma equação matemática para poder relacionar a concentração do fármaco e o tempo que demorou para que esse fármaco chegasse nessa concentração. Então, fazendo um pequeno esboço aqui do comportamento deste fármaco, nós temos uma determinada concentração inicial e à medida em que o tempo vai passando, a concentração desse fármaco vai diminuindo. E ele vai diminuindo de acordo com uma cinética de primeira ordem. Olha só que interessante. Então, quando essa concentração ela chega num valor correspondente a 0,75 ppm, ele para de fazer efeito. Então, neste valor aqui, a gente não tem mais resposta biológica, e isso vai corresponder a um tempo. Que tempo é esse? É o que nós vamos calcular. Então, vamos lá. A equação matemática para uma cinética de primeira ordem é descrita por
logaritmo da concentração do fármaco num tempo t qualquer. Então, vamos escrever isso daqui. Opa. O logaritmo da concentração do fármaco num tempo t vai ser igual ao logaritmo da concentração inicial desse fármaco menos K de uma determinada temperatura vezes esse tempo t qualquer. Ou seja, o logaritmo de 0,75, que é a concentração final que nós temos, ou seja, é a concentração na qual nós não teremos mais efeito. E essa concentração vai ter um tempo associado. Vai ser igual a uma determinada concentração inicial. Logaritmo de 3, que foi o valor que nós determinamos anteriormente, menos 0,017 horas a menos 1 vezes o tempo. Bom, então, vamos passar esse logaritmo subtraindo. Nossa equação vai ficar da seguinte forma. ln de 0,75 menos ln de 3, que é igual a menos 0,017 horas a menos 1 vezes tempo. Pessoal, o logaritmo de 0,75 menos logaritmo de 3 pode ser representado também da seguinte forma. ln de 0,75 dividido por 3. Porque a subtração de dois logaritmos é igual ao logaritmo do quociente dessas espécies. E isto daqui vai ter um valor de aproximadamente menos 1,390. E isso daqui é igual a menos 0,017 horas a menos 1 vezes o tempo. Então vamos puxar aqui para o cantinho, menos 1,390 dividido por menos 0,017 horas a menos 1 é igual ao tempo. Isso daqui vai ser igual ao tempo necessário para que a gente atinja essa concentração. Dessa maneira, nós encontramos que o tempo é igual a 81,8 horas. Olha só que maravilha. O que isso daqui está querendo dizer? À medida em que o tempo vai passando, a concentração vai diminuindo. E no momento em que passar-se 81,8 horas, a concentração desse fármaco vai ser igual a 0,75 ppm. Bom, então, depois de 81,8 horas, a concentração do fármaco é essa, e depois de 81,8 horas, ele vai deixar de apresentar resposta biológica. Então, essa daqui é a nossa resposta do exercício solicitado. Para calcular o tempo de meia-vida, então nós precisamos de uma relação entre a concentração inicial do fármaco e a concentração na qual ele vai ter metade da sua massa inicial. Então, nessa condição, a concentração final é igual à concentração inicial dividido por 2. Bom, então nós vamos utilizar essa relação aqui para poder encontrar o tempo de meia-vida. Olha lá, logaritmo da concentração de A é igual a logaritmo da concentração inicial menos K, que depende de T, vezes o tempo. Se eu utilizar essa relação aqui, ou seja, a massa vai ser metade da massa inicial, eu estou falando do tempo de meia-vida. E a nossa equação vai ficar da seguinte maneira. Logaritmo de A0 sobre 2 é igual ao logaritmo de A0 menos o valor da nossa constante, 0,017 horas a menos 1 vezes t meio, que corresponde ao tempo de meia-vida. Então vamos fazer a manipulação matemática aqui, de modo que nós vamos ter ln de A0 sobre 2 menos ln de A0. Pessoal, novamente aqui nós temos uma subtração de logaritmos. Isso daqui vai ser igual ao logaritmo do quociente delas. Então isso daqui vai ser logaritmo de A0 sobre 2 dividido por A0. Logaritmo de A0 sobre 2 dividido por A0 é igual ao logaritmo de 1 meio. Olha só que informação importante que nós temos aqui. Então, ao invés de eu utilizar logaritmo de A0 sobre 2 menos logaritmo de A0, eu vou utilizar logaritmo de 1 meio. E olha só como que vai ficar a nossa equação depois disso. Logaritmo de 1 meio vai ser igual a menos
0,017 horas vezes t², que é o tempo de meia vida. O logaritmo de 1/2 é igual a menos 0,693. Então vamos dividir pelo valor de k, né? Que é menos 0,017 horas a menos 1. Isso daqui vai ser igual ao valor de t². Bom, pessoal, esse quociente aqui, quando ele for resolvido, nós vamos encontrar o valor de aproximadamente 40,8 horas. Então, este daqui é o nosso tempo de meia-vida. Qual que é o significado disso? Toda vez que se passarem 40,8 horas, a massa desse medicamento, ou melhor, a concentração desse medicamento, vai cair pela metade. Vamos fazer um plus desse nosso exercício. Vamos fazer um gráfico do comportamento de meia-vida desse medicamento? Então vamos lá. Nós temos aqui no eixo vertical a concentração e no eixo oriental o tempo em horas. Então, aqui nós temos a concentração do nosso medicamento em ppm. No tempo igual a 0, esse medicamento foi ingerido, né? Então aqui a gente teve aquela concentração inicial de 3 ppm. Nós vimos que esse decaimento é um decaimento exponencial. E nesse decaimento exponencial, toda vez que se passar um período de 40 horas, a massa do medicamento vai cair pela metade. Então, se aqui a massa é igual a 3, quando se passar um primeiro tempo de meia-vida, a concentração dele vai ser igual a 1,5 ppm. E depois desse primeiro período de meia-vida, vão ter se passado 40,8 horas. Dessas 1,5 ppm que sobraram, depois metade dessa massa vai ser consumida. Quando metade dessa massa for consumida, nós vamos ter o nosso segundo tempo de meia-vida, que corresponde àquele tempo original que a gente tinha visto, que era aproximadamente 81,6 horas, né? E olha só que interessante, metade de 1,5 é 0,75. Opa, ficou espremidinho aqui. Olha só, pessoal, por essa estimativa aqui do tempo de meia-vida que nós fizemos, o tempo necessário para que a concentração saia de 3 para 0,75 é de 81,6 horas. Se nós nos recordarmos, o cálculo que nós tínhamos feito aqui no segundo exercício era de que após 81,8 horas o medicamento deixaria de fazer efeito. Então, aqui a gente tem uma consonância, essa pequena divergência que nós tivemos aqui na casa decimal foi por conta das aproximações que nós fizemos em cada um desses cálculos. Então, este daqui é um gráfico de concentração em função do tempo, obedecendo à cinética de primeira ordem deste medicamento. Um ponto importante que vale a pena ser comentado são dois principais pontos que vão ser levados em consideração para essa cinética de redução da concentração do medicamento. O primeiro deles é a metabolização, porque se o medicamento ele está sendo metabolizado, ora, ele está sendo consumido. Então, quando ele é metabolizado, então a concentração dele diminui. E um segundo ponto, que é o fator da excreção. Então, no momento em que ele está sendo eliminado do organismo, a concentração dele está sendo reduzida também. Esses aqui são os dois principais fatores que vão fazer a concentração deste determinado composto reduzir no organismo. Bom, então, estão aí alguns pontos interessantes de serem observados quando a gente fala de tempo de meia-vida, e aqui no caso, um exercício contextualizado de tempo de meia-vida de um fármaco no nosso organismo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima, tchau!